Boa noite a todos. Então vamos dar início à aula. Alguém que está aqui teve dificuldade aí na instalação do ambiente? Bom, se não, vou dar continuidade aqui, vou estar compartilhando minha tela. Qualquer dúvida, vocês podem estar interrompendo a gente aí, tá? Antes da aula, só quero enfatizar aqui que a gente está disponibilizando lá no Moodle. Então, abaixo de cada aula vai ficar o slide da aula, que se porventura a gente usar um slide, né, na aula, igual é o caso da aula passada e vai ser o caso de hoje também, a gente vai deixar disponibilizado abaixo da aula. E também, se vocês abrirem a aula aqui, vocês vão ter o link direto para a aula gravada, certo? Então tá, dando início. Hoje eu e o Pedro que estaremos ministrando a aula para vocês. De preferência, vamos continuar assim. Eu e o Pedro Pessoa dando as aulas na quintas e o Kesley e o Pedro Henrique vão dar aulas na terças. Pode ocorrer de alguns dias a gente acabar invertendo aí, mas a gente vai tentar manter esse padrão aí. Ah, Antes de começar a aula, você quer deixar alguma coisa, ô Pedro? Oi? Antes de dar início à aula, você quer deixar alguma coisa ou posso prosseguir? Não, pode prosseguir. É isso mesmo. Certo. Ah, tá, na aula de hoje a gente vai ver variáveis, vamos ver funções primitivas, operadores de atribuição e também operadores aritméticos. Começando por variável, então, o que é uma variável? Uma variável é um espaço na memória do computador destinado a um dado que é alterado durante a execução do algoritmo. Então, inicialmente ele tem um valor, ele pode sofrer alguma mudança ali, pode ser somado um valor, por exemplo, se for um número, pode ser somado um valor, pode ser subtraído, multiplicado. Se for um string, pode concatenar uma outra string, então adicionar um string. Você tem duas frases, você quer juntar essas frases, você consegue. Você também pode alterar por inteiro o valor, então antes era 3, eu quero que seja 5, agora você consegue também, a gente vai estar vendo isso aí. É, E o que é a declaração de variável? A declaração de variável é o ato de dar um nome e um tipo para variável. Isso é o que a gente chama de declaração de variável. É, Quando damos um nome a uma variável, basicamente a gente está dando um nome ao espaço da memória do computador. Então, toda vez que a gente chamar por esse nome, ele vai acessar esse espaço que ele deixou reservado para essa variável na memória do computador e vai trazer o valor que a gente guardou lá. Então, a variável não tem. A gente pode dar o nome que a gente quiser, desde que sigam alguns padrões. Então, você não pode, por exemplo, começar o nome de uma variável com um número. Isso é errado, não pode. Nem vai compilar o teu código. Então, é bom também, por, por convenção, que não se inicie variáveis com letra maiúscula, sempre com letra minúscula, porque existem classes e funções, que a gente vai ver mais pro futuro, que por convenção elas começam com letra maiúscula, tá? É, e além do nome, a gente também declara o tipo da variável, né? Que eu já falei. É, Só que diferente de outras linguagens, JavaScript, ele não há necessidade de declarar o tipo da variável. Mas isso também não significa que o JavaScript não possui tipagem. O que ele faz é uma tipagem, vamos dizer assim, entre aspas, automática. Um termo técnico que a gente chama de tipagem dinâmica. Então tá aqui algumas declarações. Então, existem duas formas de declarar variável, sendo ela o var e o let. O var ele foi descontinuado, então é, não é recomendado que vocês utilizem. Ele não é mais comumente utilizado e é considerado uma má prática usá-lo. Pode-se dizer que ele ainda só existe devido a muitos códigos legados, códigos antigos, que ainda existem, né? Ainda estão presentes em diversas aplicações. Então eles manteve isso aí no JavaScript para manter a retrocompatibilidade. Então, o que mais utilizamos hoje em dia é o let, e é o mais correto a se fazer. Então, mais comumente, o que vocês mais verão aí em códigos atuais, códigos recentes, serão a utilização do let. Então, é uma boa prática utilizá-lo no lugar do var. Então, diferente do var, o let não possui escopo global. O que significa isso? A grosso modo, depois a gente vai ver isso a fundo, tá? Então, quando o var ele é global, então ele pode ser acessado de qualquer lugar do código. Então, isso aí pode acabar trazendo algumas complicações aí para frente. Não vou aprofundar nisso agora. E o let, ele apenas possui o escopo local. Então, ele só vai conseguir ser acessado
na estrutura em que ele foi declarado. Fora, ele é como se ele nunca tivesse existido. Mas isso aí a gente vai ver com mais detalhe pra frente sobre, sobre escopos. Então, quando a gente for ver funções, estruturas condicionais, estrutura de repetição. Temos também o const. Então, o const não é uma variável. Então, é uma constante, const constante, e você não pode alterar o valor. Então, se você definiu fruta, acabou, vai ser. Se você definiu fruta como banana, acabou, vai ser fruta até o final do código. No caso do let e do var, você poderia alterar. Então, se eu declaro lá let, fruta igual a banana, lá no meio do meu código eu quero alterar, ou sei lá, concatenar outra string, por exemplo, banana e maçã. Então, eu conseguiria fazer isso. Numa const eu não consigo. Então, é só ali no momento que você declarou que você vai conseguir alterar esse valor. Que você vai conseguir definir um valor. E JavaScript é case sensitive. O que isso quer dizer? Que fruta, por exemplo, com F maiúsculo, como vocês podem ver aqui, eu falei que é uma prática, mas eu coloquei aqui só para exemplificar, tá? Então vocês evitem de começar uma variável com letra maiúscula. Não tem problema se vocês colocam no meio da frase, é até bom para diferenciar, porque vamos supor que eu queira criar variável número ou ocorrência, então eu coloco o O maiúsculo ali do número da ocorrência para diferenciar, você ficar mais legível, né? Já que você não pode dar espaço no nome de uma variável. Então, isso aqui é completamente diferente. Então, são duas variáveis diferentes, apesar de terem o mesmo valor, elas estão apontando para endereços diferentes na memória. Então, se eu alterar o valor de fruta aqui com F maiúsculo, eu não altero de fruta com F minúsculo. Então, tem essa diferença aí. E a inicialização de uma variável. Então, no momento da declaração de uma variável, podemos ou não inicializar a variável com valor. Então, neste caso aqui, eu inicializei a variável fruta com banana, como vocês podem ver. Então, no momento da declaração, com o meu let aqui, eu já defini o valor dela como banana. Aqui embaixo, eu já tenho outro caso que eu não inicializei ela no momento da declaração. Então, vocês podem ver, eu declaro a minha variável fruta só depois que eu dou um valor a ela, que é a banana. Então, eu coloco fruta igual a banana. Mais pra frente que a gente vai mostrar os operadores de atribuição, como vocês podem estar alterando esses valores das variáveis. E agora temos os tipos. Aí os tipos, a gente vai ter os tipos primitivos, né? Que aí vai ter a string. String são textos. Nesses textos a gente pode colocar números também, pode colocar qualquer caractere, né? Um nome, colocar espaço, qualquer coisa. Vai ter o number, que são os números. Aí no caso do JavaScript, o number ele seria tanto o int, né? Que outras linguagens têm o int, e o float. O int é um número inteiro e o float é um número com ponto flutuante, né? Que é um número com ponto, que é tipo 4.5 ou 4,5, né? Aí o number no JavaScript é os dois, tanto 4 quanto 4.5. E a gente vai ter os booleans. Os booleans são valores de verdadeiro ou falso. Aí a gente pode guardar se é algo verdadeiro ou falso, né? Vai ter o tipo null, que é quando algo está vazio, né? Não tem nada. E o tipo undefined, que é basicamente quando ele não é definido, ele por padrão ele é como undefined. Só interrompendo rapidinho aqui. No caso aqui, igual quando eu declarei aqui let fruta e eu não defini o valor, ele inicialmente foi iniciado com o valor undefined, tá? Então, do inglês aí indefinido. Aí a gente tem as estruturas, né? Estrutura, a gente vai ter o array. O array são listas. Aí pode ser uma lista de string ou lista de número, lista de booleano. São listas, né? E objeto, a gente vai ver um pouco mais para frente, é uma lista com índice que ele vai ter o índice ele vai ter o nome dele, né? Que a gente vai colocar os atributos. Vai ser tipo, a gente poderia colocar um objeto pessoa, em que essa pessoa vai ter um atributo que é nome, e esse nome que vai ser uma string, né? Aí essa pessoa vai ter um atributo idade, e essa idade vai ser um número. Seria tipo uma estrutura de várias variáveis dentro. Seria um. A gente pode até dar um exemplo do carro, que eu acho que fica até mais fácil. Então, carros existem vários modelos de carro, existem várias cores, diâmetro diferente de pneu. Então, eu tenho um objeto carro, definir o meu objeto carro. Eu posso ir ali e dentro do meu objeto carro eu posso definir.
a cor dele, eu posso definir o modelo dele, o ano que ele foi fabricado, eu posso definir o diâmetro do pneu também, por exemplo. Sim. Aí, Tá, um define de null. É muito comum, então, as pessoas confundirem um define de null, mas são coisas completamente diferentes. Então, o define, como já acabei de mencionar aqui há pouco, do inglês, ele é indefinido. E ele é um valor primitivo que a gente recebe quando a gente declara uma variável e não inicializa o valor dela. Então, é basicamente uma variável que não teve o seu valor atribuído previamente. E não é comum a gente utilizar esse valor para verificações ou até mesmo atribuí-lo a uma variável. Então, na maioria das vezes, é erro do programador quando ele tenta realizar alguma operação com a variável que não teve esse valor definido. E o null, é, do inglês nulo, é também um valor primitivo, é, mas diferente do undefined, ele representa a ausência intencional de um valor. Ou seja, o programador induz o valor null. Então, isso é utilizado para algumas verificações até. Eu vi um meme aqui na internet, talvez até ajudem vocês a entender melhor essa diferença. Então é comum também as pessoas acabarem associando o zero ao null, mas o zero e o null também são coisas completamente diferentes. Então vocês podem ver, o undefined eu não sei nem o que que é, então eu não faço a menor ideia do que seja. O null basicamente está vazio, e o zero eu tenho o meu rolo zerado, meu rolo de papel higiênico zerado, neste caso. Agora vamos ver aí os... Pode falar. operadores de atribuição. Aí tem o primeiro caso aí, né? Que é o você está atribuindo o número 1 à variável número. Aí isso é uma atribuição simples. A gente só está colocando o valor 1 na variável número. Já nesse segundo caso, que é o mais igual, a gente está incrementando mais 1 no número, né? Aí esse 1 está somando com o valor anterior que já tinha nessa variável. Aí Isso. no menos igual, a gente está diminuindo menos 1, né, do valor anterior. Aí seria a mesma coisa de pegar o número é igual ao número menos 1. Aí já o vezes igual é multiplicação, né? Tá pegando o número vezes 1, que no caso seria ele mesmo. E o barra seria a divisão. Aí seria o número dividido por ele, dividido por 1, no caso. Eu acho que, para não ficar tão complicado, eu posso até mostrar um exemplo aqui, de como isso funciona na prática, tá? Então, eu vou declarar aqui meu let número, por exemplo, igual a 4. Então, eu posso ter aqui o... Lembrando, né, que vocês sempre têm que inicializar. Nem que vocês declarem aqui e inicializem depois, mas vocês têm que inicializar... o valor tem... a variável tem que ter um número antes de vocês conseguirem fazer uma operação. Porque senão vocês vão vir aqui, tentar somar um no valor indefinido, vai dar erro no código de vocês. Então, o primeiro exemplo aqui que temos aqui, número mais igual a 1, é basicamente dizer que eu vou ter número. Então, eu tenho um número que é igual a número mais 1. Eu basicamente simplifico essa expressão. Então, o número aqui vai ter um novo valor, e esse novo valor vai ser o quê? Vai ser o número, que é o valor atual de 4, que aqui é 4, mais 1. Então, sendo assim, meu número vai passar a ser 5, certo? Então eu posso simplificar isso tendo, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá? Então isso aqui basicamente a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. É apenas para simplificar, pra vocês não ter que ficar repetindo isso. O mesmo vale para as outras operações aí que o Pedro explicou aí. Igual tem o operador com a multiplicação, que é o vezes. Então tem a divisão, que é a barra. E tem a subtração também, tá? Logo mais a gente vai mostrar aqui na prática, compilar aqui o código, e aí vocês vão ver o resultado acontecendo. Só para dar esclarecida aí. Aí a gente vai ter o incremento e o decremento, né? Incremento, ele vai ter esse mais, que aí você está adicionando mais um valor, né? Mais um nesse número. E o menos, aí está reduzindo um número desse valor. Aí a gente vai mostrar mais na prática, né? A diferença do mais antes ou mais no final. Isso aí vai ser mais detalhado assim na prática. Aí tem os operadores aritméticos, né? Que aí é soma, subtração, aí a multiplicação, que é o asterisco, divisão é a barra,
Aí a gente vai ter a potência também, né? Que são 2 asteriscos. E vai ter o resto da divisão, que é a porcentagem. Aí esse resto da divisão vai pegar o valor inteiro do resto da divisão. Tipo, se pegar 5 dividido por 2, né? 5 módulo 2, né? Aí o resto seria o 2. Não, seria 1. Isso. É importante também já dizer nesse primeiro momento que, assim como na matemática, então aqui na programação a gente tem a ordem de precedência. Então, se vocês colocar 1 mais 1 vezes 3, ele vai fazer a multiplicação primeiro para depois somar, assim como é na matemática. Então, se vocês quiserem somar primeiro, vocês podem fazer o uso do parênteses, assim como na matemática. A gente vai mostrando exemplos mais aí para frente. Aí tem alguns objetos comuns, né, do JavaScript. Tem o console, que a gente vai utilizar bastante, para a gente poder pegar os dados das variáveis e colocar no console, né, para a gente ter essa visualização. Aí tem algumas funçõezinhas dele, que é o console log, que é para mostrar o dado. Aí tem o console debug, que é basicamente console log, mas com estilo diferente. O erro, o info e o warn também são as mesmas coisas, só muda um pouquinho a sintaxe e o modo que vai mostrar na tela. Mas o papel desse objeto, né, console que a gente vai ver mais na prática, ele é para apresentar os dados das variáveis para a gente, né, para a gente poder ver o que está acontecendo. E tem esse outro objeto, que é o math. Ele é um objeto embutido no JavaScript, né? Ele tem várias propriedades para fazer alguns cálculos matemáticos. Ele já tem raiz quadrada, potenciação, para tirar a parte fracionária, né, de um número, pegar só a parte inteira do número. Tem várias funçõezinhas dele assim que vai facilitar muito o desenvolvimento. E é isso. Bom, agora vamos à prática. Vou estar mostrando aqui alguns exemplos para vocês. Então, como o Pedro acabou de falar aí, a gente pode visualizar o resultado dessa operação utilizando aqui, a priori, o console.log. Então, o console.log vai receber um parâmetro. Eu posso passar simplesmente um string. Então, vamos ao clássico. Então, eu posso vir aqui, console.log, hello world. Então, se eu vier aqui rodar, ele vai printar aqui hello world, certo? Então, isso aqui eu passei uma frase. Então, você pode passar variáveis também, assim como números, através daqui. Mas ele vai ser mais utilizado para a gente ver o resultado das nossas operações, o que a gente for fazendo. Então, eu vou voltar ao exemplo aqui dos números. Tava ali, já tinha começado. Tá. Eu falei que esse aqui, o valor vai ser 5 no final, né? Por quê? Inicialmente, eu tenho o meu número foi inicializado com o valor 4. Então, aqui eu defini que meu número vale 4. Logo mais, eu atribuo um novo valor a ele. Qual é o meu novo valor? O meu novo valor é número mais 1. Logo, 4 mais 5, tá? Então, se eu printar isso aqui, ele vai retornar 5 ali. Como vocês podem ver, ele retornou 5 bem ali em cima, tá vendo? Então, agora eu vou trocar isso aqui pelo operador ali, por esse operador de atribuição que a gente mostrou, que a gente falou que é a mesma coisa. Então, eu vou executar aqui de novo. Vocês podem ver, continua 5. Então, o mesmo vale se eu colocar o menos aqui, então vai subtrair, então ao invés de 5 vai aparecer 3 lá. Então, vocês podem ver. Então, esse aqui seria o mesmo que eu colocasse número menos 1. Vocês podem ver, eu também tenho 3 menos 1. E a gente não precisa se limitar a somente duas expressões aqui. Então, eu posso vir aqui colocar mais 3. Posso vir aqui depois multiplicar por 5. Então, posso vir aqui, sei lá, dividir por 2. Vamos lá. Eu posso definir os parênteses aqui, então, opa, coloquei menos e um mais aqui. Isso não pode. Então eu posso vir aqui e querer que ele faça a soma primeiro, porque se eu não fizer isso, então a ordem de precedência qual é? Ele fazer a multiplicação, a divisão, para depois ele somar, certo? Então eu quero que ele some primeiro, então eu utilizo o parênteses aqui. Então vamos ver qual vai ser o resultado, 17,5. Então ele já mostrou o resultado aí para nós. Então eu posso complicar isso aqui também, eu posso, no final disso tudo, ainda somar mais 2,5 para iterar bit, vai.
Então, ter ouvinte ali. E eu também não preciso fazer tudo numa variável. Então, posso colocar diversas variáveis. Não necessariamente isso vai ser só uma variável. Então, posso declarar aqui outra variável. E lembrando, pessoal, que vocês não devem fazer isso aqui. Vocês não devem acentuar as variáveis. Então, sempre sem acentuar. Não utilizar cedilha também. Tá? Sem espaço. Sem espaço no meio da palavra. Então, vocês não podem, tipo aqui, número... Deixa eu ver, número da casa. Você não pode fazer isso, tá? Então, número da casa você não pode fazer isso. O que é comumente feito é tirar o da, por exemplo. Então, número casa. Então, quem vem aqui, olha esse código número casa, que é número casa, provavelmente é o número da casa. Então, vocês evitem também de... É uma boa prática vocês já começarem com isso. Então, deixando o nome das variáveis autoexplicativas. Então, evitar de colocar, por exemplo, declarar diversas variáveis como var1, var2. Isso aqui vocês podem fazer, não tem problema. Mas é uma boa prática que seja autoexplicativo, tá? O nome. Então, como aqui estamos mexendo com o número, eu vou declarar aqui duas variáveis x e y. Então, já estão acostumados aí. Ao invés, eu vou substituir aqui por x. E colocar... Vou inicializar ele aqui com 3 e vou inicializar o meu y com o 2. Então, ao invés de 5 aqui... tá. Antes estava 4, né? Mas... Deixa eu só pensar num exemplo bacana. Outra coisa que é importante dizer é que isso aqui ocorre, ele lê uma linha por vez, tá? Então a ordem de execução é uma linha por vez. E eu coloquei x igual a 3 aqui e logo embaixo eu alterei 4. O valor que vai ser exibido aqui vai ser 4 e não 3. Vocês podem ver, o valor que foi exibido lá foi 4 e não 3. Então se eu apagar essa linha aqui, vai estar 3 lá. É importante dizer também que não foi alterado aqui, ó. Vocês veem que eu faço uma operação com x, eu altero o valor de x logo em seguida, mas eu exibi o console, eu dei um console log um pouquinho antes, então ele exibiu o valor 3 ali. Então, eu posso definir uma outra variável aqui, vamos chamar de soma. Então, eu não vou inicializar ela. Eu vou deixar ela undefined aí a priori. Então, eu posso vir aqui e colocar soma igual a 3 mais 2. Então, faltou igual aqui, né? E eu posso vir aqui e exibir o valor de soma. Só pegar essa linha aqui para não confundir. E ele vai exibir 5 ali. Então, ele exibiu 5, somou ali. Então, não, pera, fiz errado, né? Coloquei o valor. Então, deixa eu colocar as variáveis aqui, né? Porque isso a gente já viu. Então, eu tenho o valor x, que é 3, e o valor y, que é 2. Então, vai continuar sendo 5 ali. Então, se eu alterar o valor aqui num lugar, altera em todos os lugares. O valor ali foi mudado. Então, 9 mais 2, 11. Então, eu posso misturar diversas variáveis. Posso colocar isso aqui também. Então, mas para mim fazer isso, antes eu tenho que inicializar a minha soma. Então, vou colocar 1. Então, já deu 12 ali, né? Porque ele somou 1 mais 9 mais 2. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu dizer isso aqui. Então, sempre que vocês ficarem com dúvida, vocês podem fazer isso aí, converter, adicionar a variável novamente e colocar o operador aritmético. Então, vai dar o mesmo resultado aí. Tá, o incremento agora, o incremento e o decremento, né, que a gente viu. Então, deixar esses valores, eu vou deixar só o x, vou definir ele inicialmente como 5. Inicialmente eu vou deixar ele aqui como 5 e vou printar ele duas vezes. Então, eu vou colocar aqui. Vou incrementar ele aqui, na verdade. Então, x mais mais. Qual a ideia do x mais mais? O x mais mais é parecido com o operador que a gente acabou de ver, que é o mais igual. Só que ao invés de eu definir um valor, que é o valor que eu queira, vai ser sempre 1. Então,
x++ é a mesma coisa. Vou colocar essa setinha aqui, isso aqui não é só para mostrar para vocês. Então isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que x é igual a x mais 1. Opa. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que x é igual a x mais 1. Então, vou mostrar aqui para vocês. E, como vocês podem ver, ele exibiu 6 aqui. Porque x é igual a x mais 1. X é 5. 5 mais 1 é 6. Então, ele vai exibir 6 aqui. Se eu colocar antes, ele vai exibir 6 também. Então, já eu mostro a diferença de você colocar antes e depois. Mas antes disso, eu vou mostrar o decremento, que é a subtração. Então, mesma lógica do x++, o x menos menos ele vai subtrair. Então, o x menos menos é a mesma coisa de eu dizer que é x, que é igual a x menos 1. Então, 5 menos 1, 4. Então, é para ele exibir 4 ali. Vamos ver. Então, vocês podem ver, foi exibido 4 ali. Mesmo vale se eu colocar aqui antes. Então, ele vai exibir 4 também. Tá, mas qual é a diferença de colocar antes e depois? A diferença eu vou mostrar agora. Então, ao invés de eu colocar fora aqui, eu vou fazer esse decremento aqui dentro mesmo do meu console log. Então, eu vou colocar aqui console log decrementa x e logo em seguida eu exibo o valor de x. Então, vocês podem ver, ele colocou 4 nos dois. Então, o que ele fez? Quando você coloca antes, ele primeiro faz a operação para depois exibir, para depois retornar. Se eu coloco depois, ele exibe para depois fazer a operação. Então percebam que eu coloquei aqui depois, este valor que ao invés de ser 4 e 4, vai vir 5 e 4. Por quê? Porque antes ele era 5, então ele exibiu primeiro para depois fazer a operação. Ele exibiu primeiro, depois subtraiu o 5, então 5 menos 1, 4. Vocês podem ver, primeiro 5, depois veio o 4. O mesmo vale para a soma, então essa ordem aí. Então se você colocar mais aqui, ele vai exibir primeiro 5 para depois exibir 6. Colocar antes, ele vai exibir 6 nos dois. Tá? Alguém tem uma dúvida até aqui, no momento? Bom, se não, você tem algum exemplo aí, Pedro, que você queira dar? Eu acho que seria interessante a gente mostrar soma de string com número. De string com número. Tá. É, uma string 6, tipo. Tá, como foi falando anteriormente, strings são frases. Então, você é definida a string aqui por aspas duplas. Então, você pode estar colocando aqui uma frase. Então, não importa se você vai colocar número. Você pode colocar ABCD 1, 2, 3. Você pode colocar espaço. Você pode colocar caracteres, se você quiser. Não tem problema isso aí. Inclusive, eu vou até dar um console log aqui. Em X. Vou colocar a frase aqui só para... Então, vocês podem ver, ele exibiu da mesma forma. Então, vou mostrar um exemplo aqui do que aconteceria se eu somasse o 1. Então, vou colocar... Como vocês podem ver, ele adicionou 1 ao final. Então, lembrando que o 1 em string não é a mesma coisa que do que se eu viesse aqui e colocasse 1. Isso aqui são tipos diferentes. Lembra que a gente falou lá que existem vários tipos, existe string, number, boolean e vários outros. Então isso aqui é diferente disso, tá? Então, vamos supor que eu queira somar essa string aqui com o número 1. Então, somando aqui, eu vou ter 11. O que que aconteceu? Na verdade não é 11. O que aconteceu foi que ele pegou este número, transformou em string e adicionou ele ao final da frase aqui. Então, a mesma coisa de eu digitar a frase é isso aqui, tá? Então, diferente se fosse número, se isso aqui fosse número e não frase, então, não importa o número, eu vou até deixar o mesmo nome da variável aqui. Então, o que importa, o que vai fazer a diferença aqui neste caso é a aspa. Então, eu vou deixar sem aspa aqui. Agora, ao invés de 11, ele vai retornar o 2. Então, essa é a diferença aí entre a string e o número. Tá? Então, cuidado ao somarem um string com número e não estranharem o valor estranho que vocês vão receber.
Ah, era isso mesmo, né, pessoa, que você queria mostrar? Sim. Eu acho que pode mostrar também o contrabarra N para pular linha. Verdade. Ah, então existe a quebra de linha numa frase, então vamos supor que vocês queiram fazer uma quebra de linha na string de vocês pra printar aqui bonitinho. Então, deixa eu... Então eu vou colocar aqui hello, vou executando aqui normalmente. Eu vou ter minha frase toda na mesma linha. Opa, esqueci de tirar essa soma aqui, né? Então eu vou executar isso aqui, ele vai exibir ali a minha frase. Existe o barra N, que ele é a quebra de linha. Então o que acontece? Ele vai exibir o hello na primeira linha e o word na segunda. Então, vocês podem ver o hello na primeira linha e o word na segunda. Por que que ficou esse espaço? Porque tem um espaço entre o barra N e o word. Então, ele não desconsidera isso aí. Só apagar aqui, vai ficar rente aqui os dois, um do lado do outro, tá? Então, vocês podem colocar isso depois. Pode colocar mais de uma quebra de linha. Então, vamos pôr umas três aqui. Então, ele quebra diversas linhas ali, tá? É assim que você representa o barra N. Também tem um... Deixa eu... Tem um barra T? Tem um barra T. O barra T é a tabulação. Então, vocês dão um espacinho na frase. Então, se eu colocar vários barras T aqui... Opa, coloquei a barra errada. É contra barra, na verdade. Então, ele vai dar uma tabulação entre o Word e o Hello, né? E mais algum exemplo em mente, pessoal? Mostrar somando duas strings para concatenar. Ah, boa, Concatenar o hello com word. boa. Então, vou colocar aqui frase 1, por exemplo. Então, frase 2. Frase 2, vou definir uma terceira variável para guardar esse valor da frase. Então, vou colocar aqui let. Então, frase completa, por exemplo. Então, frase completa. Eu não vou... Daria para... Ah, outra coisa é que vocês conseguem colocar na própria atribuição, na própria declaração da variável, vocês conseguem inicializar o valor com operação. Então, aqui mesmo, eu posso colocar frase 1 mais frase 2, não sendo necessário eu declarar para depois eu fazer essa atribuição. Então, frase 2, no final, só substituir aqui, né? Que eu quero que ele imprima a minha frase completa. Vocês podem ver, ficou tudo junto. O que que aconteceu aqui? Não existe um espaço aqui nenhum. Então, ele só concatenou. Então, se eu quiser que haja esse espaço entre essas duas palavras, ou eu dou aqui no final do hello, então, vou até dar aqui. Então, vocês podem ver, ficou normal ali. Ou eu dou antes do word. Opa. Então, acaba dando na mesma, já que ele vai concatenar isso aqui, né? Mesmo como se tivesse tornado só uma única frase. Como não? É exatamente isso que acontece, já que eu atribuí a frase completa. Ou pode colocar uma string também no meio, né? Com o string com espaço só. Entre o É, frase 1 mais frase 2. sim. Inclusive eu vou até fazer isso aqui, mostrar. Então, vou colocar aqui espaço. Então, lembre-se de não colocar o cedilha, nem acentos. Então, o meu espaço vai ter unicamente um espaço. Então, eu vou somar aqui no meio. Então, isso importa a ordem, tá? Se vocês forem colocar isso. Então, se vocês colocarem espaço no final, ele vai adicionar o espaço no final da frase. Então, rodando aqui, vocês podem ver Hello World. Então, só para Ou vocês, pode. só para vocês verem que realmente está dando certo, eu vou colocar esse hífen aqui. Então, você tá vendo ali, ele adicionou o hífen e os dois espaços, um do lado do outro. Você falando aí, pessoa? Pode colocar também, não precisa declarar variável espaço também. Você É, pode colocar sim, direto na atribuição. sim, vou até recortar aqui. Então, eu posso fazer isso aqui também, eu vou obter o mesmo resultado. Então, lá, eu tive o mesmo resultado. Então, posso colocar aqui apenas o meu espaço ali e eu tenho a minha frase completa da mesma maneira de antes. Então, vocês podem ver, existem várias maneiras de você fazer a mesma coisa, diversas mesmo. Isso aí vai mais de preferência, né? A gente podia mostrar também um exemplo de uma variável booleana. Variável Mostrar booleana. um tipo booleano. Tá. É, um booleano é o... Tá, peraí.
Então, vou colocar booleano aqui, só escrever booleano. Então, o booleano ele pode ser true ou false. Então, em minúsculo, tá? Então, vocês não façam nem isso, que isso aqui já é uma coisa completamente diferente. Vai dar até erro, porque ele não reconhece isso aqui, essa palavra, já que a gente nem sequer declarou essa suposta variável. E nem façam isso também. Isso aqui são coisas completamente diferentes. Se você quiser o valor lógico true, que é verdadeiro, então vocês colocam tudo minúsculo. Vocês podem até ver, não sei se vocês vão conseguir ver pela transmissão, mas ele possui uma cor diferente. Então se eu coloco com true T maiúsculo, deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor. Então, vocês podem ver, ele tá branco aqui, se eu colocar ele ficou azulzinho. Isso aí também vai depender da IDE, então vamos supor que você esteja usando o VS Code. Existem vários temas diferentes, você pode personalizar aí a cor que mude nesse caso, mas sempre tem isso aí. Então dá para diferenciar variável. Inclusive a variável aqui, ela tá com tom amarelado, mas vocês acho que não vão conseguir perceber aqui pela stream, mas ela tem um tom um pouquinho diferente do branco, que seria por exemplo, no console log. Tá, esse aqui é o true, então retornando true, ele vai retornar true. Como vocês podem ver, ele até também tem um false. Então, eu vou mostrar aqui também o typeof. Então, se vocês têm uma variável, vocês podem fazer com que ele imprima o tipo da variável com typeof. Então, vocês colocando typeof antes da variável aqui, por exemplo, booleano, ele vai printar o tipo da variável. Neste caso, o tipo é booleano. Então, vamos supor que eu coloque isso aqui, ó, false, coloco entre parênteses, entre aspas. Ele já retornou string. Então, por quê? Porque eu estou dentro de dentro de aspas. Então, é até bom aqui para me mostrar a diferença. Então, se eu colocar aqui, número 1, e colocar o typeof aqui para ele exibir o tipo do meu número, vocês podem ver, ele pintou o número. Ele imprimiu o número. Mas se eu vier aqui e colocar aspas, percebam que já não é mais a mesma coisa. Isso aqui já é um tipo completamente diferente. Isso aqui já é o tipo string. Ah, acho que abordamos todos os tópicos que a gente passou, né? Eu Tem acho mais que a algum gente exemplo podia em mente? mostrar o array e o objeto. Mas só mostrar, tipo assim, que ainda vai ver mais pra frente, né? É. Os próximos módulos. E a string, a gente não precisa necessariamente ser com aspas duplas. Pode ser ou com aspas simples ou com crase também. Acho que daria até para mostrar para eles os três Assim, exemplos de string. tá. Qual é o nome da variável grande? Então, apenas para vocês verem também que vocês podem colocar o nome grande também, o nome. Então, não precisam se limitar a apenas uma palavra. Então, deixa eu colocar aqui frase, frase, frase. Então, vou vir aqui, vou dar um console.log e vou colocar o typeof. E primeiramente vou mostrar o aspas simples. Então, rodando aqui, vocês podem ver, eu tenho uma string. Se eu ver aqui em aspas duplas, coloco aqui, alterei aqui. E string também. Então, se eu vier com string crase e string também. Tá. Dá um type-off também em um objeto que não foi inicializado. Então, vocês podem ver, ele deu um defined. Por quê? Porque ele não, como eu disse anteriormente, JavaScript é uma linguagem que a tipagem dela acontece dinamicamente. Então ele não define o tipo da variável enquanto ele não for atribuído a alguma coisa.
Então, aqui eu não atribuí a nada, apenas declarei, então, valor indefinido, certo? E essa tipagem pode mudar. Ela pode Sim, inicialmente ser undefined, aí depois colocar um valor, né, um string nela, aí ela vai inclusive, virar do tipo string. Aí você pode colocar um número e ela vai virar do tipo number. deixa eu até fazer um exemplo aqui. Opa. Tá, aqui eu vou printar 3 vezes o string case. A primeira vez eu vou deixar como string. Segunda, eu vou deixar como. Na verdade, eu vou começar como defined. A gente tem um defined. Então a segunda vez eu vou printar como número e a terceira como frase. Então eu vou Só rodar tem que aqui. tirar o let. Oi. Ah, é. Isso. Tem que tirar o let porque você só pode declarar a variável uma única vez. Então, vamos lá. Primeiro, undefined. Então, eu não atribuí nenhum valor aqui, logo o valor foi indefinido. Aqui eu tenho um, então eu tenho tipo número, e logo depois eu tenho uma string aqui, logo tipo string. Mostrar agora um exemplo de array. Então, array é basicamente uma lista. Então, posso colocar vários elementos dentro dessa lista. Então, posso colocar um, ou esse aqui vocês não precisam se preocupar tanto, que isso aqui a gente vai mostrar com mais detalhes pra frente, tá? Vamos colocar aqui até 3. Esse espaço aqui eu tô dando só por convenção, mas vocês podem deixar tudo juntinho também. Então, se eu colocar um solid.log, opa, colocar a lista, então ele vai exibir toda a minha lista. É possível você também acessar os valores individualmente. Então, JavaScript é assim mesmo, pessoal? Uhum. Acho que eu É, acabei esquecendo. aí É, começa né? com zero. Beleza. Começa do zero. Então, tá, isso aqui a gente só tá mostrando, vocês não precisam se preocupar ainda com isso, mas vocês podem acessar o valor, só para mostrar a utilidade de uma lista. Vocês podem acessar o valor individualmente. Então, 0 eu acesso o meu primeiro elemento, com 1 eu acesso meu segundo elemento, e com 2 eu acesso meu terceiro elemento, porque a contagem começa do zero. Então, se eu colocar a lista 0, ele vai retornar só 1 aqui, porque eu só acessei o meu primeiro elemento. Assim como se eu colocar 2, ele vai retornar 3, que é o meu terceiro elemento. Então, E a é lista ela basicamente pode isso. conter elementos de qualquer variável que a gente viu, né, dos tipos primitivos, que é Sim, inteiro, sim. números, né, as String. strings, Sim. Inclusive, eu posso até dar boolean. um type off aqui. E no JavaScript, diferente de outras linguagens, a gente pode ter uma na mesma lista, ter, números, string e booleano, tudo misturado. O primeiro elemento ser um número, o segundo elemento ser uma string e o terceiro ser qualquer outra coisa, um booleano. Sim. Vou tentar mostrando aqui o meu primeiro elemento, que é 1. Então ele vai retornar número, number. Então se eu colocar o 1 aqui, que é o meu segundo elemento, né? Que é o meu index 2, ele vai retornar um string. E se eu colocar aqui 2, ele vai retornar meu terceiro elemento, ele vai retornar um boolean. Certo? E tem os objetos, né? A gente pode mostrar mais ou menos Assim. um objeto. Objeto pessoa, talvez, ou carro, por exemplo. Tá. Você tem o objeto pessoa. Então eu posso estar definindo aqui, por exemplo, vou dar o exemplo do carro. Então, posso estar definindo aqui. Você pode deixar tudo na mesma linha, mas para ficar mais legível, eu prefiro dar dessa quebra de linha aqui. Então, não tem problema. Então, vamos supor que eu queira definir a cor. Então, eu posso colocar aqui cor. Eu posso colocar azul. Então, eu venho colocar a vírgula aqui, tá? Então, eu posso vir aqui, pensar modelo. Então, eu posso vir aqui e colocar modelo de carro. Gol. Posso vir aqui colocar o O ano. diâmetro. Hã? Ano? O ano. Pode ser o ano também. Então, o ano, como geralmente não se faria cálculos com ano, então, opa, não teria problema colocar como string ou como número. Então, tanto faz aqui neste caso.
Então, agora o diâmetro, se porventura a gente quisesse fazer um cálculo, saber, sei lá, o diâmetro da roda, ter uma base de cálculo para calcular o consumo de um combustível, por exemplo, deste carro. Então eu poderia colocar diâmetro roda aqui. Lembrando que isso aqui pode ser qualquer nome, então vou colocar aqui roda. Posso colocar aqui 19,5. Ah, tá vendo que ficou tudo amarelo aqui, né? O que acontece? Eu esqueci da minha vírgula aqui. Então é necessário vocês colocarem a vírgula para cada item do meu objeto. E eu posso. Deixa eu colocar um console. Ponto log. Carro. Acho que dá para colocar um exemplo de booleano também, se ele foi roubado ou não. É, pode ser. Deixa eu. Tá, por falta de exemplos melhores, vai ser se ele foi roubado ou não mesmo. Tá. Então eu vou colocar false. Então, essa é uma das utilidades dos booleanos. Então, se só existe duas opções possíveis, vocês podem estar utilizando o booleano para não ter aquela redundância, tipo, a pessoa porventura colocar um falso faltando um e, por exemplo, ou colocar negativo. Então, você só se limita a ter apenas dois valores possíveis. E também é usado para comparações, que a gente vai ver isso aí mais para frente, que são nas condicionais, tá? Então, retorna um carro aqui, eu adicionei o meu novo valor. Então ele já até identou aqui e colocou o meu false aqui embaixo. Tá, então eu tenho o meu carro cor azul, meu modelo.gol, o ano 2005, o diâmetro da roda é 19,5 e se foi roubado ou não. Se a gente for ver E com a gente, mais. a Desculpa, gente pode pode falar. pegar os atributos dele é com ponto. É tipo carro, ponto, Sim, cor. eu posso colocar carro.cor, ele vai retornar só azul. Então, o mesmo vale se ele. Eu, eu posso consultar aqui se este carro foi roubado. Então, posso consultar se esse carro foi roubado. Então, false. E também, tipo, eu posso ter uma lista, inclusive, de objetos. Então, eu posso ter vários carros com diversos objetos dentro. Então, eu posso ter carro 1, carro 2 e coloco isso tudo dentro de uma lista. Só tem que se atentar que a lista, né, ela é com colchetes e o Uhum. objeto, ele é com chave. Isso, exatamente. Aí o objeto ele tem o chave valor, né, que é o nome da propriedade e o valor da propriedade, e a Isso. lista ela só tem os elementos, ali não tem o nome da propriedade. É, É só o elemento na posição 0, elemento na posição 1, elemento na posição 2 e assim por diante. sempre separar o chave-valor por dois pontos e o próximo item é a vírgula. Não se esquecer da vírgula. Se eu esquecer uma vírgula aqui, vai dar um erro ali. Então, ele, ele vai perguntar: o que que é isso? Então, ele não espera por isso, ele não sabe o que é isso. Então, tem que colocar certinho pra dar certo. Na lista é a mesma coisa, você é É, separado por vírgula também. sim. É um elemento, vírgula, outro elemento, vírgula, e assim por diante. Bom, tem mais alguma coisa aí, pessoal, em mente? Acho que a gente Ah, a explanou a gente aula pode toda, né? mostrar o Math, a biblioteca de matemática. Ah, certo. Tá. É, Então, eu vou definir aqui primeiramente o meu x como sendo 3. Então, a gente não mostrou, por exemplo, os operadores de resto, né? Então, a gente apresentou aqui, ó. Então, tem um operador de verdade. resto, multiplicação, ou de potência, na verdade. Esses dois asteriscos aqui são potência. Então, vamos supor que eu queira elevar ao quadrado o meu x aqui. Então, posso vir aqui em console, ponto log. Posso colocar aqui 3 asterisco, asterisco, 2. Então, torna 9 ali, tá? Então, o próprio exemplo que o Pedro tinha falado, então 5% 2, ele deve retornar 1, porque 5 dividido por 2 não dá uma conta inteira, é um número, ele vai dar um número float, então com ponto flutuante, vai dar 2,5, né? Então, com esse operador aqui, eu obtenho o resto dessa operação. Então, tem um ali, tá? Que se pegar o 5 dividido por 2, né, vai dar 4. Sim, Não, ficou vai ter 4, né, aí vai sobrar 1. faltando um, é o resto da operação. É, É aquele é o famoso resto. restinho lá que você tem que acrescentar o zero e depois adicionar uma vírgula.
quando vocês faziam a continha de divisão na escola. Tá, então, você lembra de E a alguma gente, função de cabeça da MEF aí? a gente pode mostrar o SQRT. SQRT, então. Muita gente acha, né, que para programar precisa saber muito de matemática. Mas na realidade, o programador odeia matemática e faz o computador calcular para a gente. É, exatamente. Ah, Muitas o coisas M é vocês maiúsculo. Pá. E assim, ocorre muitas vezes de. Opa, esqueci o parênteses, fiz besteira aqui. De vocês esquecerem alguma coisa, então tem aí sempre o Google para você estar consultando. Vocês não lembram como é que faz tal coisa, vocês podem estar pesquisando. Que é sempre muito difícil vocês lembrar de tudo e saber de tudo, né? Então, como vocês podem ver, o Math é uma biblioteca e eu chamei a função SQRT, que é a função de raiz quadrada. Então, describe. Então, raiz quadrada de 9, eu tenho 3. Então, raiz quadrada de 64, tenho 8, tá? Até para fazer Pitágoras aí seria fácil, que aí a gente poderia fazer o SQRT, né? Sim, Aí colocar tipo a potência com dois vezes. sim. Inclusive, eu até esqueci de mostrar a const, então, a declaração de uma constante. Então, vamos supor que o meu programa realiza um cálculo que envolva π. Eu sei que π nunca vai mudar. Então, o que pode mudar é no máximo as casas decimais aqui. Mas vou deixar só duas aqui. Então, π é um valor que nunca se muda. Então, você nunca vai mudar o valor de π. Você sabe que esse valor nunca vai mudar, usa constante. Então, não tem por que você ficar usando variável. Então, e para ser exibida É. da mesma maneira, então, só colocar aqui em minúsculo. E se tentar modificar esse valor, né? Vai Quando dar está erro. como constante, ele dá um erro. Sim, eu vou só mostrar aqui primeiramente, printando. Então, π. Então, ele vai exibir ali 3.14. Então, vamos supor que aqui na frente eu resolva do nada. Agora, π é 3.15. Então, vai dar um erro. Então, vai dar um erro falando que é uma constante, não uma variável, né? Então, é basicamente para isso aí que serve a constante. E a biblioteca Math, não existe só essa biblioteca Math, existem várias bibliotecas. Então, ao longo da vida de vocês, se vocês forem entrar nessa área, vocês vão ver que existem várias bibliotecas que auxiliam. Então, é ali código que alguém já fez e está disponibilizando, geralmente. Então, força complexa como raiz quadrada. Então, se você não consegue fazer uma raiz quadrada simples assim, só com uma multiplicação e divisão, por exemplo. Então, envolve um cálculo um pouco mais complexo para você calcular uma raiz quadrada. Então, já existem bibliotecas que já deixam isso aí pronto, que você só manda o valor e ele já te retorna o valor da raiz quadrada. Então, existem, na própria Math, existe até para potência, mas o próprio JavaScript já tem isso nativo com dois asteriscos. Existe Hum, potência, você pode encontrar até para Bhaskara, por exemplo. Tenta dar um math no pi, é o math.floor no pi, para a gente tirar casas decimais, né? Só para mostrar como exemplo. Porque o math ele tem várias funções, né? Aquele não é ponto pi, é ponto floor. Flor. Ah, É. Aí abre parênteses e passa o pi lá dentro, 3.14. Tá, então entendi. Acho que você está acessando a constante. Se eu não me engano, não tem a constante? Ele fornece a constante? Ah, eu acho que deve ter também. Se brincar, tem. Tá, então ele arredondou para baixo. Então arredondou aqui para 3. Pelo piso disso aí. Aí esse daí ele arredonda para baixo, só que, se eu não me engano, o floor, se tiver em 5 ele arredonda para cima. Isso ele Se for arredondou para tipo o mais próximo. 3.5. Podemos até testar aqui. É. Não. Ah, não. Arredondou. O floor ele é sempre para baixo. É. Aí tem o C, E e L, que ele também é para arredondar, só que ele tem umas regrinhas diferentes. São diversas funções aí. É. Gente, eu acho que é interessante a gente mostrar para eles o random também, para pegar um valor aleatório. É. Então,
Vocês vão passar vazio, tá? Então, vocês sempre passam vazio, porque ele não precisa de nenhum parâmetro, já que é um valor nulo, então ele não precisa que você passe nenhum valor para ele. Então, random, então, se eu rodar todas as vezes aqui, ele vai tornar valores aleatórios diferentes. De 0 a 1, no caso. 0 a 1. Eu posso definir o range, não posso? Aí não, né? Ah, não. Nessa, Certo. Então ele vai retornar aí o valor aleatório de 0 a 1 nessa biblioteca, chamada math. Certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se estou mandando mensagem aqui. Se ninguém tem uma dúvida, acho que podemos encerrar por aqui, né? Pessoal, você tem mais alguma parte? eu acredito que é mais isso mesmo. Não tem. As primeiras aulas aí é bem simples. Então, vocês podem estar também praticando, testando aí. Usem a imaginação de vocês. Que é praticando que se aprende. É, muita prática. Muita prática. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei? Não. Ah, Aí, se bem que nas próximas aulas, né? Aí vai começar a ter mais exercício e tudo. isso. E como Vai ter que agora fazer é aos um conteúdo pouquinhos. muito introdutório, Sim, é. Isso é um conteúdo relativamente simples. Vocês estão um pouco acostumados com essa questão de variável, por exemplo. Vocês utilizam bastante x, então, numa função matemática, por exemplo. Bom, então é isso. Então, interromper.